E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? E a nossa videoaula hoje é sobre condição de alinhamento de 3 pontos. Mas antes de qualquer coisa, vocês devem estar se perguntando: professor, se nós vamos estudar a condição de alinhamento de 3 pontos, por que nós não analisamos a condição de alinhamento entre 2 pontos? Porque vejam só, pessoal, quaisquer que sejam 2 pontos que nós peguemos no plano cartesiano, independente dos quadrantes em que eles estejam, nós sempre teremos pontos alinhados. Como assim, professor? Se nós temos 2 pontos no plano cartesiano, nós conseguimos tranquilamente traçarmos uma reta que passe por esses 2 pontos. Então, por isso, nós podemos afirmar que 2 pontos sempre estarão alinhados. Por quê? Porque nós sempre conseguimos traçar uma reta que liga esses 2 pontos, que contém esses 2 pontos. Então vamos estudar agora qual seria a condição de alinhamento para 3 pontos no plano cartesiano. Alguém aí pode estar se perguntando: professor, da mesma forma que o senhor fez anteriormente, se nós pegarmos 3 pontos, nós podemos afirmar que uma reta passa por estes 3 pontos sempre. É correta essa afirmação? Não, pessoal. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, que eu coloquei, nós temos esses 3 pontos que fazem parte da mesma reta, porque eles são chamados de colineares. Colineares significam que eles fazem parte da mesma reta. Mas se, por exemplo, ao invés de termos esses 3 pontos, nós tivéssemos esse exemplo aqui, temos esse ponto A, o ponto B e este ponto C. Existe uma forma aqui nesse caso de uma reta passar por esses 3 pontos ao mesmo tempo? Não, né? Como aqui nós temos essa reta em vermelho, os pontos A e B pertencem a essa reta, mas o ponto C não. Se nós fôssemos ligar estes pontos, nós iríamos acabar encontrando 3 retas que ligam esses pontos, ok? Então, esses pontos aí, nesse caso, com esse exemplo, não estão alinhados. Ah, professor, então quer dizer que a condição de alinhamento de 3 pontos é que eles façam parte da mesma reta, não é isso? Isso mesmo, pessoal. A condição para que 3 pontos estejam alinhados é que eles sejam colineares, fazem parte da mesma reta. Só que tem um detalhe: nem sempre nós teremos uma régua, por exemplo, ou uma malha quadriculada que nos permita pegar estes pontos e colocarmos no plano cartesiano e traçarmos essa reta com perfeição. Professor, então o que é que nós fazemos? Agora eu vou mostrar a vocês como é que analiticamente, por meio de um cálculo, nós conseguimos determinar se quaisquer 3 pontos no plano cartesiano estão alinhados ou não. Vamos lá? Para que nós consigamos determinar se 3 pontos no plano cartesiano estão alinhados ou não, nós precisamos saber as coordenadas desses 3 pontos. Eu coloquei aqui neste exemplo, no plano cartesiano, 3 pontos, A, B e C, genéricos. Poderiam ser quaisquer pontos no plano cartesiano, tá? O ponto A, eu chamei suas coordenadas de x1 e y1, porque são as coordenadas do nosso primeiro ponto. As coordenadas do ponto B, chamei de x2 e y2 porque nós temos as coordenadas do nosso segundo ponto. E no ponto C, temos x3 e y3, que são as coordenadas do nosso terceiro ponto. E para que nós vamos precisar, professor, dessas coordenadas? Porque se nós tivermos essas coordenadas, nós só precisamos montar uma matriz de ordem 3×3 com estas coordenadas. Por quê? Porque a condição para que esses 3 pontos estejam alinhados é a seguinte: que o determinante desta matriz formada pelas coordenadas destes 3 pontos seja igual a 0. Professor, eu não sei o que é determinante de uma matriz 3×3. Então, neste vídeo, eu vou relembrar como é que nós calculamos o determinante dessa matriz 3×3, tá certo? Professor, eu não estou entendendo nada. Então, vamos para a melhor parte. Vamos fazer um exemplo com números? Vamos resolver este primeiro exemplo aqui, que diz o seguinte: verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Percebam que nós temos as coordenadas desses 3 pontos.
Nós poderíamos fazer o seguinte. Nós poderíamos ir lá no plano cartesiano, colocarmos estes 3 pontos de acordo com suas coordenadas e depois tentaríamos traçar uma reta que contesse esses 3 pontos. Mas qual seria o problema? Porque nem sempre nós temos à nossa disposição régua ou uma malha quadriculada que nos permita com perfeição colocar estes pontos no plano cartesiano e tentarmos traçar uma linha entre eles. Então, pessoal, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer isso de forma analítica, através de um cálculo que nos permita determinar diretamente se eles estão alinhados ou não. Como é que nós fazemos isso? Antes de qualquer coisa, nós vamos separar as coordenadas destes pontos da seguinte forma. O ponto A tem uma coordenada em x e uma coordenada em y, não é isso? Então, nós vamos chamar de x1, y1, que é o nosso primeiro ponto. O ponto B também tem coordenadas nos eixos x e y, porém nós vamos chamar de x2 e y2, porque B é nosso segundo ponto. E o ponto C, da mesma forma, nós vamos chamar de x3 e y3, porque são as coordenadas do nosso terceiro ponto. Tudo bem? Na imagem anterior, eu disse que, para que estes pontos estejam alinhados, estas coordenadas, quando unidas e formadas uma matriz de ordem 3×3, ou seja, com 3 linhas e 3 colunas, o determinante dessa matriz tem que ser igual a 0. Se o determinante dessa matriz der 0, significa que os pontos estão alinhados. Professor, e esta coluna aqui, que é só repleta do número 1, que o senhor colocou, sempre será 1? Isso mesmo, pessoal. Independente das coordenadas dos pontos, esta coluna aqui, esta terceira coluna, ela sempre será com o número 1, tá certo? Então, vamos para o cálculo. Vamos pegar aqui x1, y1, menos 2 e menos 1, x2 e y2, 0 e 3, x3 e y3, 2 e 7. Nós completamos com 1, né? E agora nós vamos encontrar o determinante desta matriz aqui. Como é que nós encontramos o determinante, pessoal? Para quem não lembra, nós vamos repetir estas duas primeiras colunas aqui do lado, ó, para que nós encontremos o determinante desta matriz. Existe essa forma e uma forma mais simplificada, mas nós vamos fazer por essa aqui, que é a mais utilizada, e no próximo exemplo eu uso o outro método, tá certo? Aí aqui nós vamos dividir 3 diagonais, que nós chamamos de diagonais principais, que são essas aqui, ó. Estas diagonais principais, nós devemos lembrar que recebem um sinal positivo. E como é que nós começamos o cálculo de determinantes? Nós vamos pegar os números que fazem parte de cada diagonal dessa e vamos multiplicar todos eles, tá certo? Antes de qualquer coisa, pessoal, nós vamos multiplicar os sinais. Eu disse que estas 3 diagonais recebem um sinal positivo, não é isso? Então, vamos multiplicar. Mais vezes esse menos aqui, ó, dá menos. Como esses dois outros números dessa diagonal são positivos, ó, mais vezes menos, menos. Menos vezes esse mais, menos. Menos vezes esse mais, menos. Então, eu sei que o resultado desta multiplicação da primeira diagonal será negativa. Agora, nós vamos multiplicar normalmente os números. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Então, o resultado da primeira diagonal deu menos 6, tá certo? Vamos agora para a segunda diagonal. Multiplicamos os sinais primeiro, né? Esse mais vezes esse menos. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. Vamos multiplicar os números agora. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Caso vocês sejam experientes com o cálculo de números positivos, negativos, não tenham nenhum problema com isso, vocês já podem fazer a multiplicação com sinal e número ao mesmo tempo, tá certo?
E para a terceira diagonal nós temos o seguinte, pessoal, ó. Se nessa diagonal eu tenho um zero, significa que quando eu multiplicar todo mundo aqui, no final o resultado vai zerar, né? Então eu não preciso me preocupar com regrinha de sinal quando a diagonal possui um zero, porque o resultado vai dar zero. Então eu já vou colocar aqui mais zero. Só para a gente confirmar, ó. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 7, 0. Se não deu para entender até aí, volta o vídeo um pouquinho e começa a explicação novamente. Feito isso com essas três diagonais principais, nós vamos para as diagonais secundárias, que são essas que eu vou selecionar aqui. Só que as diagonais principais, as anteriores, elas receberam sinal positivo. E essas diagonais secundárias, elas receberão sinal negativo, sempre isso. Professor, sobraram esse 0 e esse 3. É isso mesmo? Isso, pessoal. Se você utilizar esse método para encontrar o determinante da matriz 3×3, sempre vai sobrar estes dois números quando vocês repetirem as duas colunas, tá certo? As duas primeiras colunas. Vamos para o cálculo das diagonais secundárias agora. Da mesma forma, vou pegar essa primeira diagonal aqui e multiplicar os sinais primeiro. Menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. Professor, por que o senhor está colocando mais na frente desses números? Porque se o número não aparece, o sinal quer dizer que ele é positivo. Vamos agora multiplicar os números dessa diagonal aqui, né? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Ok? Então, vamos continuar os cálculos aqui, ó. Nós temos agora essa segunda diagonal. Multiplicando os sinais, nós temos menos vezes menos, mais. Mais vezes mais, mais. Mais vezes mais, mais. Então, eu sei que vai dar positivo. Multiplicando os números, nós temos o seguinte, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. Agora, nós vamos para o último cálculo. Da mesma forma que o caso anterior, pessoal, nesse caso aqui, temos um zero na diagonal. E quando nós multiplicamos qualquer número vezes zero, o resultado dessa multiplicação será zero. Então, aqui no final eu vou colocar menos zero direto, tá certo? Agora, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos unir todos esses resultados. Percebam que cada diagonal resultou em um número. Nós vamos somar todos esses números, tá certo? Menos 6 menos 2 dá menos 8. Menos 8 mais 0 dá menos 8, não é isso? Menos 8 menos 6 dá menos 14. E menos 14 mais 14 é igual a 0. 0 menos 0 é 0. Professor, quer dizer que essa conta todinha que a gente fez foi para no final, quando nós juntarmos todo mundo, o resultado dá 0? Isso. E se deu 0, o que significa dizer? Significa que estes três pontos A, B e C estão alinhados. Como assim, professor? Quer dizer, pessoal, que esses três pontos são colineares. Eles fazem parte da mesma reta. Como é que eu posso afirmar isso, professor? Nós já afirmamos por meio do cálculo, porque nós vimos que a condição é a seguinte. Se nós pegarmos as coordenadas desses três pontos, colocarmos nessa matriz 3×3 e encontrarmos o determinante, e se ele for 0, quer dizer que eles estão alinhados. Professor, e se o determinante é diferente de 0? Se der menos 2, por exemplo, se der 5, quer dizer que eles não estão alinhados, quer dizer que eles não fazem parte da mesma reta. Tranquilo? Eu acho que deu para entender, né? Vamos para o próximo exemplo? O segundo exemplo diz o seguinte, pessoal. Determine o valor de m de modo que estes três pontos aqui, ó, com estas coordenadas estejam alinhados. Qual é a condição para que estes três pontos estejam alinhados, pessoal? Que o determinante
entre estas três coordenadas seja igual a zero, né? Então, vamos contar primeiramente nossa matriz com as coordenadas. Lembrando que aqui, ó, tem as coordenadas do primeiro ponto, aqui embaixo as coordenadas do segundo ponto e, por fim, as coordenadas do terceiro ponto. Agora, nós vamos completar com o número 1 na terceira coluna. E agora eu vou explicar para vocês que vocês podem tanto fazer daquela forma que nós fizemos anteriormente, repetindo as duas primeiras colunas, como também vocês podem utilizar este método aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Sempre que vocês quiserem utilizar este segundo método que eu vou explicar, vocês vão fazer o seguinte: quem tiver embaixo vai para cima e quem tiver em cima vai para baixo. Como assim, professor? Vamos aqui ver o seguinte: o 1 não está aqui embaixo, então ele sobe, vai lá para cima. O menos 2 não está aqui em cima, então ele vai lá para baixo. Ok? Nós vamos fazer isso na primeira e na última coluna. Aqui em cima não está o 1, então o 1 desce. O 1 não está aqui embaixo, então o 1 sobe. Essas extremidades a gente faz isso, tranquilo? Por que a gente faz isso? Porque dessa forma a gente também consegue montar 3 diagonais principais e 3 secundárias. Temos aqui, ó, a primeira diagonal principal, a segunda diagonal principal e a terceira diagonal principal. Lembrando que as diagonais principais, elas recebem sinais positivos. E agora é só fazermos o cálculo da mesma forma. Agora eu vou multiplicar direto, tá? Já com sinal e número ao mesmo tempo, mas se você quiser calcular de forma como eu fiz antes, primeiro os sinais, depois os números, também dá certo. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 1, 7. Positivo com positivo, né? Como 7 deu positivo, com positivo aqui da diagonal, então eu vou ter mais 7. Menos 2 vezes menos 11 dá mais 22. Por quê? Menos vezes menos, mais 2 vezes 11, 22. Então, eu fico com 22 positivo. 22 vezes 1 dá 22. 22 positivo com positivo da diagonal, nós teremos 22 positivo, né? Porque positivo com positivo dá positivo. Professor, e nessa terceira diagonal aqui que nós temos o M? Nós precisamos lembrar como é que nós multiplicamos letras e números. Vamos ficar com o seguinte, ó. M vezes menos 2, menos 2M. Menos 2M vezes 1, menos 2M. Então, para e pense comigo, ó. O resultado da multiplicação deu menos 2M. Deu algo negativo, né? Algo negativo com o mais da diagonal é como se nós tivéssemos menos vezes mais. Então, vai permanecer negativo, não é isso? Menos 2M. Feito o cálculo com as diagonais principais, nós vamos agora para as diagonais secundárias, que são essas aqui que eu estou marcando em laranja. Só que elas recebem o sinal o que, pessoal? Isso mesmo, sinal negativo. Vamos fazer o cálculo dessa primeira diagonal aqui. M vezes 7, 7M. 7M vezes 1, 7M. Ó, deu 7M positivo, mas como a diagonal está negativa, nós vamos ficar com menos 7M, ok? Para a segunda diagonal secundária agora. 1 vezes menos 11 dá menos 11. Menos 11 vezes 1, menos 11. Só que nós temos menos 11 com o menos da diagonal. Vamos ficar com menos, que vai dar o quê? Isso mesmo, mais 11. E na terceira diagonal secundária, nós temos o seguinte, ó. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Por quê? Menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. Então, mais 4. 4 vezes 1, 4 positivo. Só que 4 positivo com o menos da diagonal fica menos 4, né? Porque mais 4 positivo vezes o menos da diagonal, ó. Mais vezes menos, menos. Então, o resultado fica menos 4. Certo, pessoal?
Tudo isso aqui tem que dar igual a zero, porque nós estamos calculando o determinante dessa matriz. A condição é para que, se os pontos estão alinhados, este determinante dê igual a zero. Vamos juntar a galera aqui. 7 mais 22 dá 29. Menos 2m menos 7m dá menos 9m. 11 menos 4 é igual a 7, né? Positivo. Tudo isso igual a zero. Nós não podemos subtrair o menos 9m do 29, porque eles não são semelhantes. Mas eu posso unir o 29 mais o 7, né? 29 mais 7, 36. Positivo. Professor, nós ficamos com a equação do primeiro grau. Isso mesmo, galera. Se nós queremos encontrar o valor de m, ó, que é o que o exemplo pede, nós devemos isolar o m. Como nós resolvemos isso? Resolvendo a equação do primeiro grau. O mais 36 vai para o lado oposto da equação, não é isso? Com o sinal oposto. Então, nós ficamos com 9m. Se estava mais 36, passa a ser menos 36, não é isso? E o menos 9, que está multiplicando o m, ele vai para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Nós vamos ficar com m igual a menos 36 dividido por menos 9. Como é que nós fazemos essa divisão? Menos dividido por menos, mais 36 dividido por 9, 4. Professor, o que isso significa? Significa que, para que estes pontos estejam alinhados, o valor de m tem que ser 4. Porque quando nós substituirmos 4 lá no valor de m, o determinante dessa matriz que nós montamos vai acabar sendo igual a zero. Ok, galerinha? Percebam que você só consegue desenvolver de forma analítica essa condição de alinhamento de 3 pontos se você domina o cálculo de determinante de uma matriz 3×3. Se você tem dificuldade, a dica que eu dou é que você pratique bastante. E se quiser um vídeo só sobre determinante de matriz 3×3, comenta aqui embaixo, tá? Qualquer dúvida é só falar. Valeu, galerinha!